E o mercado de loteamento, para mim, é onde que inicia as histórias. Mas loteamento é algo que eu falo para quem quer começar, é um mini banco. Então cada loteador tem o seu próprio mini banco. Que loteamento, na verdade, é uma operação financeira. Loteamento aberto popular, a população compra parcela. O mundo quer investir no Brasil. O Brasil é um país muito atrativo para investir, mas é burocrático, é fechado para investir. Com tecnologia nós temos dados. Com dados nós temos possibilidades de alcançar o imaginável. Fala minha rainha, fala meu rei, este é mais um episódio do nosso talk show, sempre por aqui expandindo horizontes, expandindo mentalidade, expandindo o nosso mercado de loteamentos que não para de evoluir. E o mercado de loteamento, eu sempre digo, ele não é só sobre vendas, sobre lançar, abrir e vender tudo. Tem muitas coisas nos bastidores e ao mesmo tempo muitas coisas nessa atmosfera que envolve processos, pessoas, tecnologia. Então esses temas, esses assuntos, pessoas especialistas nesses assuntos, vocês sempre vão ver por aqui no nosso canal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Pedro Mamed, que é um especialista, um apaixonado pelo mercado e fundador da Zoc Tecnologia. Pronunciei certo? Zoc Tecnologia. É isso mesmo, Abel. Voltada para atender aí o público de loteadores pequenos e médio porte. Hoje eu vou conversar com ele bastante aqui sobre o back-office, né? O que tem por trás de uma estrutura de lançamento, que muitas das vezes nem alguns loteadores em alguma determinadas localizações do Brasil não sabem que existem ferramentas, sistemas para nos apoiar com isso. Pedro, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. E me conta aí mais um pouquinho de você aí, essa imersão sua no mercado de loteamentos, quando que aconteceu, o que te motivou a entrar nesse mercado? Legal. Primeiro é um prazer estar aqui com você, com a rainha do lote. Estar aqui no podcast falando um pouco de um mercado na qual sou apaixonado. E o mercado de loteamento, para mim, é onde que inicia as histórias. Então, é muito bom, muito satisfatório a gente planejar todo um loteamento, trabalhar junto com o empresário ali, desde a concepção. Depois você passar alguns anos, você vê famílias brincando ali nas suas determinadas casas, que você planejou como seria aquelas ruas. Então isso é muito bacana, muito motivador. E esse é um ponto importante, mas loteamento é algo que eu falo para quem quer começar, é um mini banco. Então cada loteador tem o seu próprio mini banco. E eu falo isso com propriedade porque um dos objetos que a gente trabalha ali na Zoc Tecnologia é a gestão da carteira de recebíveis. E o loteador, quando faz um loteamento, tem uma preocupação muito grande e tem que ter na parte documental, a parte da aprovação. E depois que ela aprovou preciso lançar o empreendimento, tem que lançar, fazer um bom lançamento em ótimos profissionais no mercado para fazer esse lançamento. Estamos falando aqui com a especialista nisso. Mas para um fim. A gente quer fazer todo esse trabalho que acontece 30 meses antes disso ocorrer de fato, para um fim, que é a carteira de recebíveis. Todo loteador quer chegar nesse fim, quer ter aquela carteira de recebíveis, quer estar recebendo mensalmente as parcelas. Como que ela recebe, como que ela faz a gestão dessas parcelas mensal? Quem está inadimplente? Quem que não está inadimplente? Quanto que eu tenho para receber nos próximos 12, 24, até o final da minha carteira? Se eu trouxer minha carteira a valor presente? Então toda essa gestão é uma preocupação que o loteador tem que ter desde o início. Então eu falo que a gente, quando vai planejar um loteamento, a gente tem que olhar 5, 10 anos para frente do loteamento, planejar e depois voltar aos passos anteriores. Onde que eu quero chegar? O que eu quero fazer com minha carteira de recebíveis? Quero vender ela? Quero gerar um CRI? Eu quero antecipar parte para poder pagar a obra? O que eu quero fazer com isso? Qual é o valor que eu vou alcançar com isso? E traga valor presente, e aí sim eu planejo o meu loteamento. Porque é aí que todo loteador quer, é o fim, é a gestão da carteira. Então a gente trabalha nesse fim, ajuda os loteadores na gestão da carteira de recebíveis. A Zoc foi criada para atender essa dor, né, do mercado de loteamentos. E que há muito tempo foi feita manualmente. Foi. Só que ainda, eu sinto que ainda tem uma resistência na cultura do loteador com tecnologia e sistemas. A gente atende vários loteadores,
eu conheço de perto o loteador que usufrui de tecnologia de outras empresas, né, dentro das coisas que ele precisa, de necessidade dele. Ele ama a tecnologia, mas no negócio dele ele não aplica. No negócio dele, muitas das vezes, ele está ali no papel, no manual, tornando o serviço mais lento, né, improdutivo, digamos assim, porque você precisa de mais pessoas, e uma experiência para o cliente final também ruim. Então, assim, é uma cultura que ainda tem muita coisa a ser quebrada. Você encontra muita resistência com relação a isso? Como que é a aceitação de tecnologia na sua base hoje de relacionamentos? Isabel, a gente vê no mercado de loteamento muita gente utilizando planilha de Excel. Não que seja errado, eu adoro o Excel para a gente tirar relatórios, fazer da forma como que a gente deseja. Mas quando a gente faz um loteamento, a gente está falando em 180 vezes. Tem loteador aqui no estado de São Paulo parcelando em 308 meses. Caraca. Estamos quase empatando com um financiamento imobiliário bancário, né? de casa, né, de apartamento. Então você imagina 300 linhas vezes 1.000 lotes. Em uma planilha de Excel, quem pagou, quem não pagou, dá baixa naquilo mensalmente. Então, quando você tem ali 30 lotes, já não é bom, né, você ter esse controle manual, mas faz. E as pessoas deixam para pensar nisso quando começa a dar problema. Quando começa a perder o controle, quando começa a não entender como está a sua inadimplência. E a ZOC, essa paixão surgiu, sou administrador de carreira, quando eu fui fazer a gestão de uma empresa no Rio de Janeiro. É uma loteadora aí antiga, no mercado de 1965. A gente tem uma carteira gigantesca lá. E quando a gente chegou, a gente tinha uma ideia da inadimplência, que era em torno de 40%. Era gigante, né? Mas não tinha sistema. Não tinha sistema de gestão. Para contabilizar isso. A gente tinha uma ideia, porque nem isso, mas não sabia. Mas entrava muito dinheiro, uma empresa muito antiga, então... Quando a gente finalizou o processo, demorou anos de implementação, a gente baixou essa inadimplência para 18%. Então, foram 22% de entrada de injeção no caixa de dinheiro, de inadimplência, que estava perdido. Então, é muito dinheiro na mesa que o loteador deixa quando ele não usa sistema e gestão bem feita, governança no produto dele. Isso desde antes do produto ser concebido, né, conceito, idealizar o projeto para aprovar, desde lá atrás, até na ponta da inadimplência. Por quê? O loteador trabalha muito no feeling. Não estou dizendo que o feeling não é importante, mas pense o seu feeling alinhado a dados concretos. E esses dados não é somente de uma pesquisa que você fez para desenvolver o projeto, dados da sua carteira. A sua carteira de recebíveis, ela pode te apontar qual que é o seu próximo projeto que pode ser lançado, qual que é o comportamento daquele cliente ali dentro. Então, perfeito. Acho que vai além de mostrar percentual de inadimplência, digamos assim, você consegue ver comportamento de cliente que comprou aquele perfil de produto e conseguir projetar seus próximos empreendimentos. E ver até o que está dando certo, como você passou muito bem, o comportamento do cliente daquela região. Você tem uma amostragem dentro do seu próprio produto muito boa. Então, utilize essa amostragem para fazer o próximo lançamento, por classe. Se eu fizer esse tipo de lançamento, que inadimplência nós vamos ter? O mercado de loteamento tem uma inadimplência aí, geralmente de 2 dígitos quando é loteamento aberto. Então, vai ter. Mas qual é a inadimplência média dessa região minha aqui? Então você já tem esses dados, então é muito importante. Quanto tempo, né, ela é resolvida? Exato, em quanto tempo ela é resolvida? Quantas renegociações eu faço de um contrato? Porque são 180 meses, a pessoa pode perder um emprego, não ter como pagar, ter que renegociar aquela dívida. Então, 15 anos, 180 meses, uma média do mercado do estado de São Paulo, estamos no estado de São Paulo aqui. Quanto tempo geralmente encerra o loteamento? Com 20, 22 anos? Porque são 15 anos, mas não encerra com 15 anos um loteamento aberto. Então, e você citou algo muito, muito importante, que é a governança. O mercado de loteamento hoje não tem crédito. É muito difícil o crédito. Você não consegue no banco lá pedir um crédito no mercado. Mas porque falta muita governança. O loteador não tem dados. A maioria dos loteadores não consegue saber dados na mão. Quantas vendas eu fiz esse mês?
É uma pergunta simples, banal, Sim. mas às vezes o loteador não consegue ter esses dados na mão. E às vezes até o contrato dele não está preparado Pois é. para receber um aporte. Talvez ele tenha uma carteira saudável e não preparou, por exemplo, o contrato dele para um possível aporte que ele queira fazer. Às vezes uma pequena cláusula de direitos de crédito daquela carteira, que ele possa vender aquela carteira, ele não colocou, como você disse, não preparou antes, não está preparado. Então, um fundo de investimento vai olhar e falar, cara, a sua carteira é boa, mas você vai ter que trocar todos os seus contratos, fazer aditivo de todos os seus contratos. Então, às vezes o cara quer ali, tem na carteira dele 20 milhões para receber nos próximos 10 anos, está precisando olha, de 5, 6 milhões, o fundo aceita, ele vai ter uma burocracia gigantesca de fazer um aditivo em um monte de contrato. Isso inviabiliza às vezes o processo. Sim. É exatamente isso, preparação. E você tem uma explicação com base na sua rede de relacionamento com loteadores, por exemplo, dessa resistência, porque tem os loteadores que não conhecem ainda, não têm acesso, eu acredito que não são todos, que já têm acesso a tecnologias e sistemas, mas tem aqueles que já têm e preferem negligenciar e deixar do jeito que está, do jeito que sempre foi, sempre deu certo assim, né? O que você acha que é essa resistência? É uma cultura de, tipo, vou passar meus dados, minha carteira, uma mentalidade disso? O que seria isso? Um medo, insegurança? Eu vou contar, estamos melhorando, tá? Eu tenho que reconhecer que estamos melhorando. Mas quando a gente fez o sistema, lá atrás, o primeiro sistema chamado Sky, fundamos, ele foi feito dentro de um grupo de loteadoras, e quando a gente pegou todos os contratos e agora digitalizou, e eu não precisava agora gerar contrato mais no Word, imprimir, fazer todo aquele processo, eu não precisava ter mais aquelas fichas, que tinha aquelas fichas gigantescas lá com as parcelas que dando baixo, que eu falei assim pro dono da loteadora, agora a gente não precisa de mais nada disso aí, tá? Ele quase infartou. Como assim? Aqui está meu patrimônio está aqui, como que eu vou precisar, vou deixar isso no computador, e onde que estão essas informações, onde que eu vou buscar isso? Então o loteador, geralmente os donos de terra, são pessoas mais, os senhorios, né, são as pessoas mais antigas. Agora a nova geração está assumindo essas terras, está assumindo esses loteamentos, já tem mais avanço na tecnologia, são mais abertos. Os dados é o patrimônio, de fato, o patrimônio dele é a carteira de recebíveis. Não existe mais terra. É o direito de receber aquela parcela. É isso que ele tem. Sim. Não existe mais terra. Então o patrimônio dele é aquele. E cadê esse patrimônio meu? Eu vou deixar, tá na nuvem, tá no AWS, tá no Google, tá... Ele quer chegar no escritório e ver aquele monte de Exato, eu quero ver meu dinheiro ali no papel. Então aí vem daí a resistência, que está quebrando aos poucos, sim. Mas vem daí. É um processo que está evoluindo, né? Exato. E eu, por exemplo, Pedro, eu já lancei, eu sou da tecnologia, eu odeio papel. É óbvio que eu penso que tudo pode falhar, assim, o sistema pode falhar e eu tenho que ter sempre plano B, para não me comprometer. Mas os lançamentos que eu faço, sempre se eu tiver a oportunidade e a liberdade de trabalhar tudo com tecnologia, sistema, a menor quantidade de papel possível eu prefiro. E alguns loteadores que eu já atendi, eu precisei de fazer um processo híbrido. Até a minha parte ali de venda, tecnologia, sem papel, dali para lá, proposta de papel, contrato e tudo. Devido à cultura da empresa, né? Que você mesmo disse, a gente sente que vem mudando, mas em algumas situações ainda tem que ter um pouquinho mais de paciência. Né? Afinal de contas, a gente não está falando de pequenos loteadores. A gente entende o lado deles também, que construiu todo uma empresa, um patrimônio muito grande, então... É como você pegar assim, ó, o loteador pequeno, se afundar, é um botezinho. O loteador grande é um navio inteiro. Exatamente. Né? Então a gente compreende também o lado dele nesse processo de evolução nos processos comerciais deles dentro da empresa. Então eu já precisei de fazer processo híbrido, igual eu estou te explicando. E quando é preciso fazer de forma híbrida, é imprescindível que as lideranças de um lado, da parte administrativa, da parte de vendas, estejam bem alinhadas, bem integradas para rolar isso. Qual que é a sua visão do papel de cada pessoa, desde a ponta, tá? Da captação, venda, do pós-venda,
Qual que é a sua visão assim, do papel de cada um, responsabilidades? Como que fica melhor fazer essa integração para fluir um processo de forma produtiva, experiência boa para todo mundo, né? A gente fala do cliente final, mas a experiência boa ela começa entre as pessoas que estão trabalhando ali, naquele lançamento, por exemplo, o corretor, que está com volume em lançamento, a gente tem volume de cadastro, volume de vendas. Então, para gerar todo esse impacto, qual que é o papel de cada peça dessa e como você acha, como você vê essa liderança aliado ao sistema e tecnologia? Boa pergunta. A gente, chega muita gente pra gente, lá na empresa, chegam muitas pessoas, fala, Pedro, como que você tá? Qual é o seu momento? Já lancei. Consigo colocar tecnologia? Consegue. A gente vai, tá andando o trem, a gente vai subir nele e vai se ajeitar. Mas o que é o ideal? O que a gente faz, né? Quando as pessoas vêm, eu tenho bastante pessoas que dão palestra, consultoria do mercado de loteamento, que são parceiros nossos, e quando eles acompanham, falam, Pedro, mas só vou lançar daqui a 3, 4, 5 meses. É o momento ideal. Porque nesse período, eu consigo implementar o sistema, consigo ensinar... Você também passa pelo fato de daqui 5 meses, pode vir uma semana antes. É exatamente isso. Aí a pessoa responsável pelo contrato não sabe como é que faz um contrato dentro do sistema, o corretor ali não tem nenhum acesso ao sistema, sim, o gerente não sabe como aprova a proposta. Então, o ideal é que a gente faça a implementação do sistema ao menos um mês antes. A gente gera um contrato fake dentro do sistema, com dados talvez do próprio dono da loteadora, porque ele quer receber o dinheiro na conta dele. Sim. O dinheiro cai na conta dele, o banco, a gente não emite mais aquilo, manda arquivo para o banco devolve arquivo. Hoje a gente faz tudo em integração automática. A gente fala, quando o cadastro, o corretor faz a venda ali, o papel do administrativo é conferir relatório, porque ele não precisa fazer mais nada, o sistema faz tudo automatizado. Envia boleto, dá baixa, faz cobrança, tudo automatizado. Mas para fazer automatizado, o fluxo tem que estar funcionando, a conta bancária dele tem que estar certa, ele tem que ter, o dinheiro tem que ter caído na conta dele, na conta teste, o contrato, o padrão do contrato dele tem que estar certinho para não precisar gerar contrato manual, tem todas as cláusulas, o cliente tem que receber o contrato pelo WhatsApp, por e-mail, assinar. Então, existe, como você falou, muita gente envolvida, desde o administrativo, a pessoa que faz o atendimento ali, a quem aprova a proposta para virar um contrato, o gerente, o corretor e o dono da imobiliária, para ver o financeiro, cai o dinheiro. Então, o papel de cada um para acontecer essa transformação digital, digitalizar o processo, é você treinar antes, porque eu sei que quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz. Quase ninguém. E aí a gente tem o treino no jogo. E aí aquela loucura, muita gente, Pedro, não deu certo, emitir boleto, o cliente isso, aquilo, não está pagando. A gente teve um lançamento recente, o qual eu consegui fazer o processo digitalizado até a etapa contrato. A etapa pagamento a gente não conseguiu. Então ela fez dar gargalo em tudo que a gente construiu lá atrás. Pois. Porque se eu tenho que conferir o pagamento do cliente manualmente, comprovante de Pix, não, aí olha o tempo que isso demora, a demanda que tem e a chance de desacerto, né? De olhar esse comprovante desse. Ao contrário do que se tivesse interligado. Aí o cliente recebeu um contrato, por exemplo, com 2 dias, se você quiser no mesmo dia. Particularmente eu não gosto de colocar no mesmo dia da abertura de vendas, mas que seja com 2 dias. O impacto que isso gera pro cliente. De acelerar. A percepção de valor que ele tem na agilidade do atendimento. A gente, do mercado imobiliário, vendemos um sonho, vendemos um imóvel para o cliente, que por muitas vezes o cara sonhou muito e tomou aquela decisão, que é difícil, tomou aquela decisão. Aí assinou um contrato ali, e aí vai para casa, a gente brinca que aí falou com o primo, falou com o tio, falou com o cunhado, você é maluco, comprou isso em 180 vezes, vai pagar juros, mas não tem dinheiro à vista, tem que pagar os juros. Os juros quem está emprestando aquele dinheiro tem que receber um valor, uma comissão, sim, que é o juros por aquele dinheiro. Eu costumo falar assim, 180 meses tem juros? Eu falo assim, tem, aí... Esse valor, quanto que é o lote? 200 mil. Se me empresta esse valor para te pagar em 180 meses sem juros nenhum, investe os papéis. Exato.
E aí a pessoa, quando ela não faz todo o processo digitalizado, já está com um boleto na mão, e muitas vezes a venda é concluída com o pagamento da primeira parcela da entrada, ele cancela, porque ele não teve nenhum compromisso de pagamento ainda. Então aí o vizinho, alguém falou na cabeça dele ali, ele pega, tem uns 7 dias lá para desistir e desiste da venda. Então a digitalização faz com que a desistência, o churn, diminui muito. Porque no stand de venda, se você tiver a digitalização do processo, você faz a proposta, é aceita, é gerado o contrato, o boleto é enviado em questões de minutos. Então, se o cliente pagar na frente do corretor, o financeiro em Pix, pelo Bolepix, questão de minuto, o financeiro já até recebeu o pagamento. O Pix identificado, né? Você fala. Dentro do boleto. Sim. Exatamente. Então, hoje todos os nossos boletos têm Pix, então em questões de minutos a venda foi concluída e o financeiro já até recebeu a primeira parcela da entrada. Isso diminui demais. E às vezes o loteador pode se dar ao luxo de, não, meus clientes não distratam assim não, quando ele tem um produto que é muito cobiçado, que a demanda realmente é uma demanda 3, 4 vezes maior do que a própria quantidade de lotes. Então, eu acredito que talvez ele fique nessa zona de conforto por não ser tão afetado devido ao produto. Mas se não é o caso de ser um produto assim, com essa demanda no mercado, apesar que eu não acho que é nem sempre sobre demanda, eu sou muito a favor da experiência, independente se vai vender tudo. Para mim, experiência não é sobre número de vendas, sabe? Então, quando o cara não tem um produto desse nas mãos, o risco é maior, porque, reforçando o que você disse, a venda ela não parou ali quando ele entrou no stand, reservou o lote, assinou que seja algum documento ali. A venda é na hora que ele pagou tudo. E quanto mais espaço, quanto mais tempo você dá para a pessoa, mais chance de distrato tem. Porque venda é emoção. A pessoa está ali, se preparou, foi atendida, está no calor, vendo o vizinho comprando, vendo o primo comprando. Então, cara, eu vou fechar isso aqui que eu vou ficar sem. Quando ele vai para casa, ele não pagou nem R$1. Ou, às vezes, pagou um valor, mas não assinou nada. Qualquer coisa distrai ele. Eu não estou nem falando só de desistência, né? Sim. Mas, às vezes, a gente tem concorrente hoje, não pode considerar que é só o ramo imobiliário, não, né? A agência de carro é concorrente nosso. Então, às vezes, aquele carro que o cara estava querendo, ele foi para casa, viu uma promoção bacana, vou comprar esse lote, nada, vou comprar meu carro. Então, quanto mais você planeja esse processo de vendas, para ele ser rápido, eficiente, agradável para todo mundo que está envolvido, você diminui esses riscos. Sim, sem dúvida. De distrato, de inadimplência. Agora, eu quero ir mais na parte de carteira de recebíveis, Pedro. Bora. Como que hoje você consegue ajudar o loteador a... Não só, eu tenho uma carteira lá que eu estou recebendo, mas ele ter um olhar melhor sobre esses dados que você consegue passar para ele, para trabalhar isso melhor, trabalhar, inclusive, em benefício próprio, né? De ganhos ou um aporte que ele precisa. Vamos dar um pouquinho de profundidade nisso. Bora. Quando o loteador fez toda essa venda, passou por todo esse processo digitalizado da venda, ele inicia agora o tão sonhado renda passiva, Sim. Que não tem nada de passivo, tem que trabalhar muito. Mas ele recebe essa renda aí mensalmente. E de fato, depois de que acabou toda a obra, você não tem mais o que fazer, você só tem aquela renda para trabalhar ela. Mas o loteador ele tem aquela renda, tem aquela carteira, aqueles dados, informações, se ele tiver boa governança, quando o cara faz o primeiro loteamento, ele gostou, deu certo, ele pode ir para o próximo e ele não precisa concluir a obra. Porque fundo de investimento, ele não quer que você conclua a obra. Ele quer que você venda uma carteira e inicie a obra. Ele quer que você apostou no negócio, você aprovou o negócio, você fez toda a venda e você está apostando agora na obra? Então eu confio em você. São outras, o fundo, a gente fala fundo, parece que não, é outra pessoa que está te analisando. Sim. Então você apostou ali e aí, cara, posso lançar outro loteamento. Só que eu não tenho dinheiro para comprar a área. O cara está pedindo lá 3 milhões, mas eu tenho 50 milhões para receber. O que são 3 milhões? Mas 50 milhões ao longo de 15, 20 anos. Sim. Tá? Traz um pedaço a valor presente. Faz uma parceria com o proprietário, compra aquela área. Então, a gente traz para ele que ele tem um valor mensal ali para receber
mas ele tem um fluxo muito grande de dinheiro. Nós mostramos mês a mês, ano a ano, o que ele tem para receber. Então, cara, traga um pedaço desse valor presente. Com esse valor, você pode fazer mais dinheiro, aumenta seu bolo, faz mais dinheiro, aumenta seu bolo, e aí você vai se tornando, de fato, um empresário no ramo de loteamento com dados. Porque se ele não tiver essas informações, tiver no Excel, o que ele vai trazer tudo isso a valor presente? Porque mesmo que a gente faça um lançamento e vendeu 60% no lançamento, cada um comprou numa data diferente, cada um comprou num prazo diferente, cada um comprou numa condição diferente. Então, são cenários diferentes. E você fazer isso na mão é quase impossível. Dá para fazer? Dá. Você pega matemáticos ali e vai trazendo tudo isso a valor presente. Mas agora, com um clique, você fala, vale a pena. Vou lá bater na porta de um fundo. Só que ao invés de bater na porta de um fundo, porque o fundo, ele, apesar que pra gente, meros mortais, 1 milhão é bastante dinheiro. Sim. É um dinheiro bom. Mas pro fundo... 1 milhão, ele não quer ir atrás de emprestar 1 milhão para você. Ele quer emprestar um volume, 30, 40, 50 milhões. Então é legal você ter uma empresa por trás que capta 1 milhão de um, 2 milhões de outro, 3 milhões de um, gera um fundo e vá até um fundo de investimento, bate na porta de bancos para que ele possa emprestar. Só que você tem um patrimônio muito grande, que é a sua carteira. Só que você não tem diligência, você não tem, por exemplo, seus balanços dos últimos anos. O fundo pede 3 balanços, o fundo pede isso, a gente brinca que pede até a caderneta do pai da padaria dele, que já faleceu. Então, nós, através da ZOC e alguns parceiros, o que a gente faz? A gente entende que o mais importante é a tua carteira. Eu não vou analisar um balanço patrimonial teu, já que tua carteira reflete de fato o seu fluxo de caixa. Então eu vou analisar o que eu tenho, porque a gente tem a tecnologia para analisar você. Então eu olho para tua carteira e falo, amigo, tu tem condição de assumir uma parcela, igual a gente pega um empréstimo no banco, você tem condição de assumir uma parcela aí de 35%, 40% do valor da tua parcela. Tá, qual que é a sua parcela? 300 mil. Então 40% por mês, vezes a quantidade de mês, o teu valor que você consegue pegar aí é 2 milhões, 1 milhão, 500 mil. Então nós conseguimos, através da plataforma de dados, que são gerados reais, emprestar dinheiro como se fosse um cheque especial. Sim. Você citou muito bem aí a questão da pessoa se tornar um empresário do ramo, porque muita gente tem, eu vou fazer um loteamento. Quando você trabalha com essa visão limitada, sem ter essa visão ampla de dados, ter isso na sua mão, você se tornou um fazedor de loteamento, que é quem vendeu, executou a obra, tem que esperar finalizar ali tudo para aí depois fazer um outro projeto. Se você quer crescer, escalar, o segredo está aí, né? Exato. Usar isso. Você falou, vou fazer esperar vender para começar outro. Aqui no estado de São Paulo, a gente fala que um loteamento, ele 24, 30 meses, se der tudo certo, é o tempo que você aprova um loteamento. Falar que aprova em menos tempo é muita exceção. Então, exceção não faz parte da regra, né? É exceção. Então, se põe 24, 30 meses, eu vou esperar 30 meses para lançar outro, ou seja, para eu lançar 3, eu vou esperar uma década. Uma década. Então, cara, não precisa esperar uma década. Em 5 anos eu posso lançar 3, 4 loteamentos, desde que eu tenha dados, desde que eu tenha recursos. Tem um loteador, eu sou do interior, na área de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, a região está crescendo bastante ali perto de Campinas. Eu sou apaixonado pela carteira de recebíveis. A carteira está fazendo muito jogo, mas tem e cada um sabe o seu jogo, né? Sim. Ele gera a carteira, fica com a carteira 2 anos e gera CRI. Aí, pega aquele dinheiro, faz outro. Ele virou um fazedor, gerador, originador de crédito para fundo. Ele só faz isso. Ele faz loteamento, todo aquele trabalho, 2 anos, vende, 2 anos, vende, 2 anos, vende. É o jogo dele. Ele aprendeu a jogar dessa vez e está ganhando muito assim. É o melhor jogo? Para mim não. Não sei jogar dessa forma. Qual é isso que você vê dessa forma? Porque eu tô te perguntando isso porque eu já ouvi de loteadoras que quebraram por vender todas as carteiras. Qual que é a sua visão sobre? Porque quando você faz um loteamento, dependendo do loteamento que você faz, está muito caro a obra, né? Então, você ganha muito pouco. Ganhar 20% em todo esse projeto que dá aí 22%, se você vender no VGV, que é o valor geral de venda à vista ali, é
pouco por todo esse trabalho. Se der qualquer coisinha errada ali, você empatou o jogo, talvez, se der um problema lá de ter um nascente na tua área e o negócio, você já vai perder dinheiro, né? E onde você ganha dinheiro? Nos juros. Sim. Então, quando o loteador entender, muitos já entenderam, tá? Que loteamento, na verdade, é uma operação financeira, aí ele entende por que da carteira. Porque a operação financeira do loteamento é o que faz dar dinheiro para ele. O produto dessa operação financeira é o lote. É só o meio, né? É só o meio da operação financeira. Então o valor do lote é para eu pagar todos os custos deste produto. Que o que eu vou ganhar de fato é o crédito. Então, eu falei que tem algumas loteadoras aqui no estado de São Paulo vendendo há mais de 300 meses, né? E ela vende lote popular. O lote popular no estado de São Paulo está na casa de 100 mil reais, tá? Uns 350 reais o metro quadrado, 300 reais o metro quadrado. Então você pega um lote aí o que ela fez? Baixou o valor do lote, está vendendo lote a 89 mil, uma entrada ali de 2, 3 mil reais. Quem não tem 2, 3 mil reais para dar uma entrada? Parcelado em 3 vezes. Com uma taxa de 0,90%, em 300 meses, ela triplicou o valor. Então ela paga todo o loteamento, sobra um pouquinho, só com o valor da venda, o valor do próprio lote. Sim. E os outros 2 lotes que sobram é o valor financeiro dela. Então ela está gerando ali muito carteira a receber por muitos anos. É uma empresa que está muito consolidada, crescendo muito e dominando uma parte do interior. Em Minas não chegou ainda não, esses 300 mil. Mas acho que não demora a chegar. Quando eu comecei, a gente falava em 120 meses. 120 meses? Absurdo, desse tempo todo. Aí lá a gente arriscou, vamos colocar 150. Aí eu fiz um estudo, tinha uns dados agora fazer um estudo, das vendas dos últimos 24 meses. A maioria tinha sido 150. Vamos subir 180? 180. Aí subimos, fizemos dados dos últimos 12 meses, a maioria tinha sido 180. Aí a gente parou em 180. Mas quanto mais prazo, porque as coisas estão cada vez mais caras. A inflação nos últimos anos, aí, o preço de um lote aumentou muito. Aí para você às vezes lançar e o público, se é um público que compra parcela, para você não mexer na taxa, você vai ter que dar prazo, né? E se você tirando um loteamento fechado, condomínio fechado ou loteamento de alto padrão, loteamento aberto popular, a população compra parcela. Sim. Isso já está enraizado na nossa cultura, nossa cultura comprar parcela, né? E a gente faz uma pesquisa de mercado, enfim, tem muita gente boa aí que fala sobre isso, pesquisa de mercado, entrando um pouquinho na área deles, a pesquisa de mercado é quanto cabe a parcela na renda daquela população. Não é o valor do lote, o valor do lote pouco importa. Sim. Você não extrapolando, obviamente, mas quanto que cabe a parcela? Existe um número ideal? Por região existe. Se pensar em São Paulo, 700 a R$1.000 ali é um valor que cabe no interior de São Paulo. Agora, se eu for para a Bahia, 700 a R$1.000, lote popular já não cabe. É porque é renda per capita da região. Sim. Então, existe aí números mágicos que você consegue encaixar. Para 2026, 2027, qual é a sua expectativa do mercado com relação ao que está por vir? Qual a dica que você daria para os loteadores que vão lançar nos próximos 2 anos? Boa. Eu quero colocar 2 assuntos aí nos próximos, até 2030, eu vou esticar um pouquinho aí a tua régua. Tá muito caro o crédito. Está muito caro. Apesar de a gente explicou aqui as possibilidades dele, a gente pega uma taxa Selic de 15%. Então, se eu sou investidor, tenho a taxa Selic de 15%, se eu colocar meu dinheiro no tesouro, dá um pouco mais de 1%, eu estou tranquilo, risco quase zero. Não existe risco zero, mas é muito baixo o risco. Uhum. Ou vou investir numa carteira de um loteamento a 18%, não compensa. Quanto que eu vou investir? A 25%. Então, de 25% para cima. Então, um pouco mais de 2% ali eu vou conseguir esse crédito. 1,75, 1,80, o cara vai querer, 2% o cara vai querer. Então, vai chegar na sua ponta 2,5%, 3%. É caro. Você trazer valor presente a 3% de uma carteira de 180 meses é caro. Então, nos próximos 2 anos, eu acho que o loteador tem que se preparar para um land bank. Sim. Tá barato. Tem muita gente vendendo coisa boa de graça, perto do preço
Por quê? Porque está caro o crédito. Então, se algum loteador tem uma carteira boa ali, vale a pena, mesmo ele pagando um crédito mais caro, e comprar esses terrenos e começar o processo de aprovação. A aprovação demora 24 meses, o crédito vai ficar mais baixo. É o ciclo normal. Então, da taxa Selic. Não vai linear. Não vai ficar 15%, vai baixar, tem que baixar. Então, essa semana aí o BC anunciou 15% novamente. Então, a próxima reunião, talvez estão falando que vai baixar um pouco aí. Se não baixar, vai ficar na casa dos 15%, então esse crédito vai continuar caro. Então, eu falo para os loteadores que vale a pena agora eles investirem em aprovações. Se tiver land bank, investir em aprovações de land bank. Se não tiver, tentar fazer seus land bank para fazer a aprovação. Não esperar, né, o ciclo do mercado cair, melhorar, o ciclo de compra, né? É a hora que o cara tem que estar... O mercado está na baixa. Desenvolvendo. Exatamente, esse é o momento. E outro ponto que eu queria falar com você é um ponto... Eu fiz um bate-papo com o pessoal da Universidade de Minas, Santa Rita do Sapucaí. Sim, já ouvi falar. É um pessoal de tecnologia lá. E a gente bateu esse papo e falou sobre tokenização. Há 5 anos atrás. Eu lembro quando eu falei sobre tokenização imobiliária há 5 anos atrás, pouca gente sabia o que era. Tem um negócio a ver com Bitcoin, eu falei, na blockchain e tal. É um tema para falar sobre isso em outro papo. Mas, trazendo agora, 5 anos depois, o mercado imobiliário, a tokenização imobiliária é algo que os loteadores têm que começar a olhar. Vai acontecer muito antes do que se imagina. Muita gente falando que até 2032 é um mercado aí de quase 1 trilhão. Então, é o mercado imobiliário. Quem que é eu vou pegar agora quem que é a rainha do loteamento? Não é o prédio, é o loteamento. Sim. Quem que é a rainha do mercado imobiliário? É o loteamento, de onde tudo origina... começa nele, no né? loteamento, na expansão urbana. Então, para eu tokenizar o lote, é um dos primeiros passos para o lote nascer digital. Então, hoje está havendo um processo de tokenização imobiliária, mas é eu pegar um imóvel e você digitalizar aquele imóvel. Então, é como eu tirar uma xerox de uma fotografia de algo que já existe. E não eu desenhar aquilo já em forma digital. Então o lote ele tem a capacidade de na matrícula eu já nascer digital, então os filhos dele já nascer tokenizados. Mas Pedro, qual que é a vantagem de um lote tokenizado? Falamos agora sobre crédito, falamos sobre investimentos. Então se todos os meus lotes são tokenizados e eu sou um loteador e preciso de crédito, é só eu abrir meus tokens, mas não vou abrir só para São Paulo para vender, se eu estou lançando em São Paulo. Eu vou abrir para o mundo. Sim. Então o mundo inteiro pode investir agora nos tokens, nos meus loteamentos. Indo pensando, o mundo investir, o mundo quer investir no Brasil. O Brasil é um país muito atrativo para investir, mas é burocrático, é fechado para investir. E agora com eu comprar um token com minha carteira do Bitcoin ali, eu comprar um token no mercado Bitcoin, comprar um token daquele imóvel que eu recebo €1, 6 para 1, um lote de 100 mil reais, cara, eu vou pagar o que? Menos de 20 mil reais, 20 mil euros num lote. E se eu comprar uma fração, eu vou pagar 100 euros, que é 100 euros para ter uma fração de um imóvel no Brasil para testar o mercado. A pessoa começa a fazer cálculo, né? É muito rápido, vai vender muito. Então, um recado para os loteadores, começa a olhar um pouquinho para o mercado de tokenização imobiliária. Está ocorrendo, tem algumas empresas no mercado, Nextpace é uma pioneiras no mercado de tokenização imobiliária. Então o mercado está caminhando para esse ponto e há uma possibilidade muito grande de pegar uma frase do Andreas, que ele falou que é possível o token imobiliário tornar o Pix imobiliário. E a gente comercializar imóvel muito fácil. Imagina os corretores... O loteamento inteiro vendendo tokens. É muito... E é uma transformação que... mas isso vai acontecer. Já está acontecendo. Sim. Não vai acontecer, já está acontecendo. Quem se antecipar vai beber água limpa desse mercado. Vai beber água limpa. E vamos falar desse... Já que a gente está falando aí de futuro entre 2026 a 2030, a Azoki, qual que é o papel dela nesses próximos anos? Como você vê a empresa aí
também, né, nesse processo contínuo de evolução, ajudando os loteadores, incorporadores. Muito boa. Nós nascemos para resolver um problema, que é o problema de digitalizar processo e entender a inadimplência. Esse foi o nosso principal problema, entender o que está acontecendo aqui. E a gente resolveu esse problema e hoje eu falei para você que o corretor cadastra o contrato. Ao cadastrar o contrato, o cliente recebe o boleto é enviado para o banco, quando ele pagar o banco devolve para o sistema, faz a baixa automática, a gente envia SMS, a gente envia WhatsApp, a gente envia e-mail, tudo automatizado. Não precisa ninguém fazer isso. Então, a gente automatizou o processo administrativo e gestão financeira do loteamento. Qual é o nosso próximo passo? Eu falei que loteamento, ela nada mais é do que uma operação financeira. Então, o próximo passo da ZOC é transformar numa das maiores fintechs para o mercado de loteamento, ou seja, ser um banco imobiliário. Sim. Um banco imobiliário para o loteamento. Nós gostamos bastante, tem clientes que usam para torres, tem clientes que usam para casa, mas a gente sempre olha como melhorar a plataforma para o loteamento. Então, a ZOC, ela vai estar trabalhando para no próximo ano a gente transformar numa fintech de loteamento. E como eu te falei, nós já estamos nos programando para o loteamento sair tokenizado. Então a gente está fazendo algumas parcerias para na matrícula a gente começar a tokenizar a matrícula e os lotes, os filhos já saírem digitais. Tá? Então esse é o próximo passo da ZOC. Bom, Pedro, tem alguma mensagem final? Eu gosto de falar assim, todo rei e rainha, ele constrói um legado, né, seja no mercado que ele está atuando, um legado de vida, ele deixa a sua marca, né, na sua história. Considera que a sua vida, a ZOC é um reino, qual que é a lei que rege esse reino de vocês, para a gente finalizar? Boa pergunta, eu não estava preparado para essa frase, mas com tecnologia nós temos dados, com dados nós temos possibilidades de alcançar o imaginável. Então, o loteador, ele já faz isso. Ele acredita antes mesmo de muitas pessoas que a cidade vai crescer, que a cidade vai expandir. A cidade só cresce, só expande porque o loteador acreditou. Então ele acredita no imaginável. Para acreditar no imaginável, precisa de dados. Show. Muito bom, muito obrigada, viu? Foi riquíssimo o bate-papo. Eu tenho certeza que loteador, quem tem vontade de entrar nesse mercado aí, já vem namorando há algum tempo, hoje foi muito construtivo. Para quem quer te encontrar, inclusive para conhecer um pouquinho mais da ZOC, qual que é o contato, rede social que você tem? Você pode acessar o Instagram da ZOC, ZOC Tecnologia, o LinkedIn ZOC One, pode acessar o meu pessoal, Pedro Loteamento, entra em contato. Eu falo que se quiser falar de loteamento, bater um papo, tomar um café, a gente passa boa parte da tarde falando sobre loteamento. Que se quer me convencer a tomar um bom café, vamos falar sobre loteamento. Bom, você que nos acompanhou até aqui, teve algum insight, aprendizado, foi válido para você esse tempo que você nos ouviu ou nos assistiu, já manda agora mesmo esse episódio para aquele seu amigo que está buscando aí se inteirar mais do mercado de loteamentos e principalmente dos bastidores. Como eu disse aqui no início, o mercado ele é muito mais profundo, muito mais dinâmico do que o que a gente vê ali no lançamento acontecendo. Nos acompanhe aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal também para receber mais episódios como esse. Para quem sabe ler, um pingo é lote.